Fizemos um contrato, um convênio intrafederativo, porque, obviamente, apesar da atribuição ter vindo para o Estado, um sistema metroviário ele tem toda uma interface com a malha urbana e de ônibus do município. Ou seja, todo esse entendimento de como funcionaria essa rede, esse elemento entrando numa rede que existia há muito tempo, imagina. Muitos duvidavam, então não queriam nem se mexer. Diz, isso não vai dar em nada. A hora que começa a sair, aí começa a incomodar. Começa a chegar requisitos e demandas. Então o Estado propôs ao município, nós fizemos uma comissão de mobilidade formada entre os dois municípios que compõem o metrô, que é o Salvador e Lauro de Freitas, porque como o nosso metrô chega ao aeroporto, parte do aeroporto está no município de Lauro de Freitas, então nós fizemos uma comissão de mobilidade formada entre o Estado e os dois municípios. Olá, amigos do Capital Projects Podcast, eu sou o André Chão e estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. Nessa nossa série de episódios gravados aqui em Salvador, hoje nós estamos encerrando com o último dos episódios gravados aqui em estúdio e não podia encerrar de melhor maneira do que falando de um projeto muito complexo e que tem um impacto na vida de milhares de pessoas, que é um projeto de implantação de metrô numa grande metrópole. E para falar de um projeto tão desafiador, tanto na sua implantação quanto na sua operação, eu estou aqui com a Ana Cláudia Nascimento e Souza, diretora-presidente da Companhia de Transportes do Estado da Bahia. Ela é formada em Engenharia Civil na Universidade da Bahia, a Federal da Bahia, tem experiência em gestão de projetos públicos nas áreas de saneamento, irrigação e mobilidade urbana e também em projetos privados. A Ana Cláudia tem atuado fortemente na última década com mobilidade urbana, passando da posição de diretora de mobilidade urbana do Estado da Bahia a diretora-presidente da Companhia de Transportes do Estado. E hoje nós vamos aqui falar da PPP do metrô de Salvador. Ana, muito obrigado pela sua participação aqui no Capital Projects Podcast. Obrigada também pelo convite, é um prazer falar um pouco dessa experiência que tivemos aqui em nossa cidade. O prazer é todo meu, estou muito curioso para saber mais detalhes sobre o projeto, um projeto que tem um impacto tão grande, com seus benefícios tão grandes, mas também com suas complexidades tão grandes. Mas para a gente começar, conte um pouquinho para o nosso público a respeito da tua trajetória e como que você se envolveu com mobilidade urbana e depois entrou nesse grande projeto. Pois então, no currículo mesmo você já deu uma pincelada, eu comecei na área de saneamento, trabalhando também tanto na área privada como no Estado, né, com programas grandes, como foi o programa de saneamento do Bahia Azul, despoluição da Baía de Todos os Santos. Foi um grande programa aqui também do Estado, onde nós fizemos assim essa gestão também de grandes projetos de saneamento básico. Então, foram mais de 12 anos nessa trajetória. Depois eu saí, fui para a iniciativa privada, fui para a área de implantação de shopping center. Olha, outro projeto fácil de lidar também. Não é? Grandes desafios também, que foi desde a implantação, início de operação, até a operação e aí venda para um grupo maior, e aí eu me retirei, que eu era administrativo financeiro. Olha. E aí foi quando eu recebi o convite do Estado para me juntar ao grupo que estava recepcionando o sistema metroviário que estava parado na gestão do município, o Estado estava assumindo, e eu fui convidada para me juntar a essa equipe e fazer esta gestão e, digamos assim, botar o trem para funcionar. Esse foi o grande desafio, né? Ele estava parado, então vamos botar para funcionar. E aí fiquei, como você falou, eu tenho 12 anos nessa questão. Entrei como diretora de mobilidade urbana da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, com o papel de justamente iniciar o edital de PPP, de parceria público-privada para a implantação do sistema metroviário. E aí foi toda uma trajetória até que este ano recebi o convite do governador para assumir a presidência da Companhia de Transportes da Bahia, que é uma empresa pública de direito privado que tem ligação com a mesma secretaria a qual eu fazia parte. Então, eu só saí de um escritório para outro, de uma casinha para outra,
mas dentro do mesmo tema. As competências aqui mudaram um pouco, mas o negócio, transporte sobre trilho, é hoje um negócio da nossa companhia e não vai parar pelo metrô. Temos outros projetos, mas o que vamos falar aqui hoje é da gestão da implantação do sistema metroviário, que foi realmente algo de muito desafio. Eu imagino, você pegou todo o processo desde que o Estado assumiu, né? E hoje você tem as linhas operando e tudo mais. Para a gente também comentar um pouquinho do contexto em relação à modalidade dessa parceria, né? A parceria público-privada, o que ela traz de diferente no modelo tradicional de que o Estado vai lá e contrata uma construção, depois ele contrata uma operação ou assume uma operação. Quais são as características específicas de um contrato de PPP e o que ele traz de benefícios e o que ele acrescenta, às vezes, talvez, de complexidade também. Sim, eu digo sempre que projetos complexos e de longo tempo de duração e de funcionamento, eles têm grandes benefícios de serem projetos implantados por meio de uma parceria público-privada. Por quê? Porque o coração de um contrato de PPP é a matriz de risco. Se você faz uma matriz de risco, se você constrói desde lá do edital uma matriz de risco bem equilibrada, onde você atribui ao privado e ao público aqueles riscos que a ele de fato compete resolver, você tem um contrato que fica atrativo e interessante para as duas partes. Nada é bom se não for bom para os dois lados. Sim, fica então, inviável. se eu não fizer uma matriz que dê segurança para o privado, ele não vem. E se também começar a ficar ruim para o Estado, vem os órgãos de controle, vem toda uma fragilidade contratual em que o contrato não se sustenta, não fica em pé. Então, você atribui bem, você tem uma boa assessoria jurídica, e aí na nossa Procuradoria-Geral do Estado, que foi muito preparada ao longo desses anos, concursos e másteres em PPPs, conseguem nos orientar e construirmos uma matriz de risco equilibrada. E nela você consegue colocar, por exemplo, garantias para o privado, né? Ter um fundo garantidor para que mostre ao privado que se aquele órgão não pagar, tem lá um fundo garantidor que vai pagar. Você tem como garantir também questões tributárias, ou seja, se surgir um risco aqui, isso é meu, né? O Estado diz, não, isso é comigo, deixa que eu resolvo. Mas riscos de engenharia, quem conhece, quem tem condição de ir a fundo, quem tem condição, agilidade para buscar grandes especialistas e resolver os problemas de engenharia é o privado. Ele, na hora que os problemas surgem, ele traz o especialista maior naquele tema e em poucas horas, eu digo, a gente tem aquele problema resolvido. O que não acontece com a iniciativa pública, né? O lado público. Nós temos o sistema engessado de ritos, de licitação, etc., etc., que nos dá um tempo maior para a solução de problemas que, às vezes, precisa de uma resposta imediata. Então, a gente construir bem essa matriz de risco é o sucesso do contrato. Você vê, o nosso contrato é um contrato que já tem 10 anos de assinado, fez agora em outubro, e, no entanto, ele no mercado, digo nacionalmente, ele ainda é considerado um contrato, benchmark. Ele é um contrato de referência no Brasil, por ser um contrato equilibrado, um contrato que dá conforto às partes. E eu imagino que deva ser complexo já de partir essa primeira etapa, porque como você comentou, você tem objetivos que são comuns dentro de uma matriz como essa e você tem objetivos que são conflitantes no sentido de que, pelo lado da parte pública, você vai querer o máximo benefício ao menor custo, ou custo para o usuário, ou custo para o Estado. E do outro lado, para que uma construção e uma operação se sustentem, você precisa ter um risco adequado para que a outra parte, né, no privado, consiga ter a sua remuneração. Exatamente. E aí, muitas vezes a gente vê discussões onde, tecnicamente, tem coisas complexas para serem resolvidas e, num primeiro momento, de repente, a tendência do Estado é dizer assim, não, mas excessivamente jogar o risco para outra parte, porque assim eu estou tendo um maior benefício, não para mim, mas assim, né, para o contribuinte em geral. Só que tem questões que a gente sabe que, chegando em um determinado momento, isso pode inviabilizar
aquela parceria ou criar algo que não se sustenta ao longo do tempo. Você começa uma operação e daqui a pouco o concessionário ali, ele vai apitar que assim, olha, não está dando mais, eu estou levando prejuízo. Então eu imagino que já essa construção da matriz de risco já deva ser muito complexa para você, inclusive internamente dentro das várias áreas de controle, conseguir separar essas responsabilidades de uma maneira de fato equilibrada. Assim, isso aqui não, de fato, nesse projeto a gente tem essa característica e se a gente não puxar o risco para cá, a gente vai inviabilizar lá na frente. Né? Exatamente. Nós temos várias etapas até chegar, digamos, ao último passo, que seria uma arbitragem. Quando as coisas não estão confortáveis, nós sentamos e fazemos equilíbrios ao contrato, né, de diversas maneiras, ou seja, quando se... Porque o nome já diz, é uma parceria. Pois é. Né? O primeiro P é de parceria. Então, o objetivo é o serviço. É diferente quando a gente faz uma obra pública que você contrata uma obra. Eu estou contratando um serviço e o cliente é o usuário. Então, nós dois, público e privado, temos que encontrar a menor forma que aquele serviço não sofra descontinuidade, ele mantenha a sua qualidade. Por isso, nós temos também fortes, um capítulo inteiro, um anexo inteiro sobre indicadores de desempenho. Esses indicadores de desempenho são avaliados por um verificador independente que está entre as duas partes, né? É um interlocutor entre as duas partes, e ele acompanha esses indicadores de desempenho, e que se cair ao ponto de determinada nota, ele pode impactar financeiramente no contrato, ou seja, dói no bolso se ele não estiver prestando um serviço de qualidade. Então, voltando à questão quando não está... Quando está desequilibrado para algum dos lados, a gente tem que sentar e resolver. E temos vários ritos, comissão de acompanhamento, nós temos várias possibilidades de resolver as questões, até uma possibilidade de uma arbitragem. Ou seja, desfazer um contrato de PPP precisa ser uma situação extrema, onde uma falência, um caso extremo. Mas, em tese, ele bem construído, esse contrato bem construído, ele tem uma vida muito saudável entre as partes. Tem que ser, né? Para ser durável e... E dentro dessa matriz de risco, como eu falei, assim, o risco de projeto, o risco da escolha de alternativas tecnológicas, isso é do privado. Então, isso nos dá também um grande conforto em relação a obras públicas, quando a gente vê, primeiro, a incerteza dos prazos. Ora, numa PPP, ele só recebe com obra concluída. A gente faz por etapas. Ok, não é a obra inteira concluída. Mas, digamos, é uma estação, como foi o metrô. Na hora que uma estação ficou pronta para operar, ele recebeu por aquela estação. Não foi o sistema inteiro. Quando um trecho da via permanente entre uma estação e outra ficou pronta e o trem pôde chegar daqui até lá, desde via permanente, sistema de energia, tudo pronto, testado, ele recebeu por aquele trecho. Ou seja, a obra ela foi esquartejada em termos de preço por pedaços, por etapas. E ele recebeu, assim a gente chama de eventos de aporte, para que o privado receba por aquelas obras. Ou seja, ele tem velocidade própria, ele quer concluir para receber. Porque senão... Então, ele tem um fluxo inicial dele, que ele foi buscar no mercado, mas ele só é remunerado pela empresa, pelo privado, pelo público, com aquela etapa concluída. Isso é uma vantagem para o Estado, né? Que tem funcionalidade. Ele jamais vai receber uma obra que não sirva para nada. Ele não vai receber uma vala aberta não vai ter pago por algo que não possa ser utilizado caso alguma coisa dê errado lá na frente. Exatamente. Então, a funcionalidade também é uma questão que nos dá uma garantia para o privado. Ou seja, se ele desistir, se alguma coisa acontecer e parar ali, eu vou operar até aquele pedaço e vou arranjar outro parceiro que faça dali em diante. Mas até ali a obra tem funcionalidade. Bacana. E também a questão da qualidade da obra. Como ele vai operar, e normalmente uma PPP de 25, 30, 35 anos, ele vai fazer conta para que tenha um menor custo operacional. Então, isso pressupõe uma boa qualidade de implantação. Então, a gente chega hoje nas obras de PPP e fica surpreso realmente com a qualidade. Espero que você tenha em breve uma oportunidade de andar no metrô, que ele vai até o aeroporto. Olha, então, na próxima vez que você vier à Bahia, pode vir para o centro da cidade de metrô. Legal, bacana.
Você comentou que o Estado assumiu a partir de um determinado momento o projeto e de lá, né, você passou a fazer parte e as coisas se desdobraram então a partir dali. Como é que foi esse histórico, assim, o tempo de começar a disponibilizar a primeira linha? Porque são projetos extremamente complexos, lidam com muitos stakeholders. Então, eu imagino que é toda uma caminhada em que você tem que estruturar esse projeto, colocar no mercado, e aí vem toda a parte de investimento da parte privada, para finalmente você começar a colher benefícios por parte do usuário, né? A cidade de Salvador tinha um grande problema, que era a prefeitura iniciou a implantação do metrô, mas por diversas razões não conseguiu dar sequência e a obra ficou parada por mais de 6 anos. Era chacota nacional. Era o Eu lembro metrô... que eu passei aqui em 2012, 13, e até o motorista do táxi fazia piada com a gente em relação ao Não metrô. acreditava que iria acontecer, que ia ter metrô um dia. E, pois então, o governador da época, o governador Jacques Wagner, ele entendeu que um sistema metroviário dificilmente é possível ser tocado por um município. Pelas dificuldades até financeiras. Então, houve um entendimento entre as partes, prefeitura e Estado. Naquela época, o prefeito pediu ajuda também ao governo e o governo assumiu que iria resolver o problema. Então, é como eu digo, um projeto de infraestrutura de sucesso, ele nasce da vontade política, da vontade de governo de resolver. Na hora que isso acontece, as coisas acontecem a partir daí, as outras coisas acontecem. Então, naquele momento, então, acertadamente, o governo lançou um PMI, um Programa de Manifestação de Interesse, para ter a certeza de qual seria o modal mais adequado para ampliar o metrô. Nós tínhamos um trecho só de 6 quilômetros entre o centro da cidade e a região chamada de Acesso Norte, e tinha um projeto e algumas obras iniciadas até um ponto chamado Pirajá, ou seja, era a linha 1, de 12 quilômetros, em que tinha 6 quilômetros implantado, mas não operacional. Não estava operacional? Não, ela faltavam muitos elementos ainda, exaustão, a drenagem estava com problemas, não funcionava ainda. Ela estava, digamos, 90% pronto, esses 6 quilômetros, mas ela não era operacional. E os outros 6 quilômetros tinham trechos de via elevada implantados e abandonados que precisariam ser recuperados. O desafio era integrar isso e fazer uma outra linha, a linha 2, que ligasse o centro da cidade ao aeroporto. E não se sabia na época, quer dizer, havia uma especulação de qual o modal mais adequado. Então, o governador lançou esse PMI e várias propostas foram recepcionadas de monotrilho, de BRT e de metrô. E o estudo de viabilidade que compunha esse PMI, trazendo também estudos de demanda. Cada participante trouxe um elenco de estudos, desde o estudo de demanda, para demonstrar que a sua proposta era viável. Dentro recepcionado essas propostas, foram 5 propostas na época, ficou evidenciada que o sistema metroviário era o mais adequado, diante da demanda que já se configurava para a região da linha 2, da paralela. Ou seja, também não era viável eu ter 12 quilômetros de metrô e um outro modal ligado a ele, outro pátio, outra manutenção, outra equipe, outro tudo. O importante era ampliar aquele metrô para que ele passasse a ser viável, porque aqueles 12 quilômetros não era viável. Então, o Estado fez essa PMI, foi recepcionado essas propostas e demonstrado, então, e aí foi começado a costurar o projeto que ia compor o projeto de referência para o leilão da PPP. Nós continuamos recebendo contribuições dos vencedores da PMI, que foram 2 consórcios. Nós juntamos esses 2 projetos em um, porque um trazia elementos interessantes, o outro outros. Nós fizemos uma customização de 2 projetos. Bacana. E lançamos em consulta pública. Então, foi um projeto que ficou quase 2 anos entre PMI, o PMI foi no início de 2011, no final de 2011 nós já tínhamos o resultado, contratamos a consultoria
da Fundação Coptec, da UFRJ, que nos deu assessoria na elaboração deste edital. Este edital, então, passou a ser elemento de consulta pública. Ora, então, aí o mercado começou a opinar, nós submetemos isso aos órgãos de controle, o que foi muito bacana, porque, assim, nós mostramos a todo mundo, vocês têm o que comentar, vocês têm, antes, né? Vocês têm Pois que, é, esse que envolvimento dos contribuir. stakeholders é extremamente importante, porque é um projeto muito complexo que mexe com várias áreas, mexe com a sociedade, enfim. Pois é, então depois disso, depois do contrato assinado, não tinha nada que alguém vir criticar, porque esse é o momento de criticar, Sim. ocorreu. Uhum. Então, ouvimos o mercado, ouvimos os órgãos de controle, ouvimos a sociedade civil, foram várias apresentações, do CREA, universidade. Então, compilamos essas contribuições, foram mais de 500 contribuições que nós respondemos, o que podia, o que não podia, o que poderia ser incorporado. E em 2012 também fizemos um convênio intrafederativo, porque, obviamente, apesar da atribuição ter vindo para o Estado, um sistema metroviário ele tem toda a interface com a malha urbana e de ônibus do município. Ou seja, todo esse entendimento de como funcionaria essa rede, esse elemento entrando numa rede que existia há muito tempo, imagina. Muitos duvidavam, então não queriam nem se mexer. Diziam, isso não vai dar em nada. Mas a hora que começa a sair, aí começa a incomodar. Começa a chegar requisitos e demandas e tudo. Então o Estado propôs ao município, nós fizemos uma comissão de mobilidade formada entre os dois municípios que compunham o metrô, que é o Salvador e Lauro de Freitas, que como o nosso metrô chega ao aeroporto, parte do aeroporto está no município de Lauro de Freitas. Então, nós fizemos uma comissão de mobilidade formada entre o Estado e os dois municípios, para justamente estabelecer quais eram as competências, quais eram as obrigações de cada uma das partes. Isso foi firmado entre executivos, os executivos máximos, e nós aí partimos, então, para, debruçado nisso, fazer um contrato de programa, justamente abrindo essas responsabilidades. Olha, município, você tem que fazer isso. Olha, Estado, você tem que fazer sistema viário aqui, para poder desafogar a obra, porque a obra vai impactar aqui. Olha, município, você tem que otimizar suas linhas de ônibus para que não concorra. Então, teve obrigações de parte a parte estabelecidas em um documento que a gente denominou contrato de programa. E ele fez parte ele é um anexo ao contrato de PPP. Então, o privado também, quando olhou o edital, viu só, olha, eles já se entenderam com o município. Senão você entra num risco ali, poxa, imagina, entre Estado e município não está resolvido, eu que vou entrar com o meu risco de execução. Quem sou eu na fila, né? Quem sou eu para resolver esse problema aí que é institucional? Então, ele vendo esses elementos ali disponíveis, ele já viu como um ponto de conforto e garantia. Aí fizemos esse, então, o edital. Fomos para a rua, fomos para o leilão na Bovespa, em maio de 2013. 2012, junho de 2012. Foi um processo rápido, começou as consultas lá em começo de 2011, metade de 2012 você já estava... foi 2013. Em junho de 2013, mesmo assim, nós fizemos o leilão. Outubro, nós assinamos o contrato, logrou a vencedora, o consórcio CCR, Metrô Bahia, que é uma concessionária renomada no país inteiro, com várias concessões. A primeira concessão de metrô foi na linha 4 em São Paulo, é da CCR. Então, ela traz um benchmark muito grande dentro da própria estrutura dela. Sim. Então, mas além da know-how. Ela tem uma equipe aqui, mas ela tem equipes a quem recorrer, caso as coisas diferentes aconteçam. Né? Então, em outubro de 2013, nós firmamos o contrato e ele tinha um grande desafio, que era botar este primeiro trecho que estava parado para andar, ele tinha que botar para andar para a Copa. Então, em 2014, ele tinha que botar para funcionar. Então, imagina a loucura. Então, é o que eu digo. Fora todo o resto que já estava acontecendo para a Copa, e aí eu já tô, que a gente sabe. Quando eu estou contando aqui, eu estou falando assim, olha quantos obstáculos nós já vencemos. Assinar um contrato de programa desse não é fácil. Um convênio intrafederativo, até quando eu digo assim, firmamos um convênio intrafederativo, parece que chegou o papel e o prefeito assinou. 2 reuniões está resolvido. Não. São muitas negociações. Claro.
para que este documento seja firmado. Então, eu digo sempre que é como se fosse uma corrida de obstáculo. A gente vai e vai vencendo cada uma, vai vencendo cada uma. Mas quando a gente vê que vence, aí a gente se fortalece para os próximos passos, certeza. né? Então, a CCR tinha esse desafio, mas não era um desafio só dela, né? A gente também tinha que ajudar, destravar coisas, e se as licenças estivessem demorando a sair, a gente ia ajudar. Então, foi um trabalho muito bacana de parceria. E eles operaram na Copa e daí em diante. Foi até fevereiro de 2019, nós tivemos o sistema totalmente em plena operação. E isso, mas como eu falei... Menos de 5 anos desde aquele marco, né, desde a entrega da Olha, pra você ter uma ideia, dezembro de 15 nós já tínhamos a linha 1 completa com os 12 com quilômetros. os 12 quilômetros. Aquele trecho que faltou, fizemos em mais um ano, começamos a operar. E aí começou o trecho da linha 2, que partia do acesso norte, da integração com a linha 1. Que isso foi feito do zero, né? E isso tivemos vários momentos ao longo desse tempo, com várias inaugurações. Então, ele operava, ele chegou até a rodoviária, bacana. Chegou até o centro administrativo, bacana. Então, ele ia chegando, ou seja, ia mostrando, tornando verdade. Aquela descrença que a população ficou durante anos, foi ao contrário, foi começando a ter a confiança de que as coisas estavam de fato acontecendo. Não foi uma obra que ficou assim, fechada, no invólucro, e aí tirou, pronto. Não, ela foi entrando na vida do baiano, no cotidiano, e até que a completa foi em fevereiro de 2019. Bacana. Hoje pensamos já nas expansões. Sim, sempre, né? E é legal essa dinâmica, como você trouxe no início, acho que a gente pode explorar um pouco mais a visão do ativo como um todo, que envolve dentro do contrato da parceria o processo de especificação, construção e operação. E isso traz uma diferença nessa dinâmica, porque se eu entro como parte privada, que foi contratada pelo ente público para construir uma estação ou uma linha, eu vou tentar maximizar o meu resultado ali, né, buscando, claro, toda a economia dentro das especificações, dentro das normas, mas aquilo que eu consegui tirar de resultado ali nem sempre pode ser uma solução que é melhor para a operação, mas o meu contrato é entregar a obra. Quando você pega a visão do operador, muitas decisões de projeto que foram elementos de construção se transformam em vantagens ou desvantagens em custo operacional. Sim. Se você junta tudo num contrato de parceria, onde a especificação técnica vem do parceiro, porque ele é o mesmo que vai construir e operar, você otimiza o ativo, porque realmente eu tenho que fazer conta, como você comentou no início. Como que eu consigo melhorar aqui, de repente investindo mais na parte de CAPEX, ou seja, fazendo um investimento maior no início, mas isso vai me trazer benefício operacional lá na frente. E aí o papel do ente público é mais fiscalizar e, claro, ter situações de contorno para que não haja abuso da outra parte privada, que, embora ela vá operar, eu preciso garantir que a especificação mínima que eu coloquei aqui seja garantida. Exatamente. Dali para melhor. Como é que é essa dinâmica do ponto de vista do Estado, assim, né? Essas decisões mais técnicas que envolvem, de repente, pesquisas pela outra parte para poder otimizar o resultado e, às vezes, até trazendo melhorias em relação àquilo que foi especificado. Nós temos... Durante a implantação, nós tivemos uma assessoria de um certificador, de uma empresa certificadora, uma empresa de consultoria, que nos apoiava a cada momento que ele apresentava uma alteração de projeto visando uma melhoria, nós tínhamos, pelo lado do Estado, uma empresa que nos assessorasse nessa comprovação que essa melhoria era fato. Daí, a gente autorizava a melhoria e ele fazia a obra do jeito que ele estava colocando. Mas uma coisa que a gente não... Isso durante a implantação. Hoje nós temos um sistema implantado, mas isso não para, porque a tecnologia está aí. Então, um exemplo do que você está falando aí são os bilheteiros. Eles trocaram, tinha cabine com vários pontos de bilheteiros. Hoje eles têm as máquinas de autosserviço, basta botar uma pessoa auxiliando as pessoas a usarem, incentiva a usar com créditos pela internet. Então, o jovem já consegue, o idoso talvez não, então, mas tem alguém lá que auxilie.
a colocar. Ou seja, mas isso não interferindo nos indicadores de desempenho, não havendo nas pesquisas de satisfação crítica do usuário que pontue ele para baixo, é um problema dele. A gente vai acompanhar Sim. Para que a operação não esteja sendo prejudicada. Então, essa questão do maximizar o custo, desde a implantação como operação, é uma máxima que ele vai ter durante todo o contrato. Sim. Como ele pode economizar energia, né? Entrar para o programa de energia renovável, energia limpa, ok, ele tem que pedir autorização ao concedente, o concedente vai olhar, examinar, com auxílio de suas consultorias, comprovou que aquilo, mas é risco dele, se ele vai investir e vai ganhar, é um privilégio, assim, é uma premissa faz que parte faz parte do negócio, do jogo da PPP. Ao menos que não esteja constante no contrato. Sim. Porque aí se caracteriza como um negócio associado. Então, se ele trouxer uma oportunidade nova que não está no contrato, ele pode chamar o Estado e dizer assim, venha ser meu parceiro. E aí ganha os dois. Como hoje nós já estamos estudando a questão da energia, a própria energia renovável. Não era uma coisa prevista, ele está trazendo e a gente está sentando para discutir de que forma os dois podem ganhar. Então, isso é uma prática durante todo o contrato de PPP. Então, nós temos que estar antenados também com as alterações, com as mudanças, com as possibilidades novas que vêm, trazidas por eles ou não. A gente também pode trazer uma proposta, dizer, olha, por que você não explora isso aqui, essa área aqui? Né? Então, são negócios associados também. O Estado pode entregar uma área e dizer, apresente um projeto associado para essa área, que traga... Porque o que acontece? A gente... Tudo, como eu falei, é um serviço do metrô. Sim. A gente quer atender mais gente, aumentar a capacidade, aumentar o leque de atendimento. Então, ações que promovam esse aumento do atendimento são bem vistas para as duas partes. Sim. Soma nos dois lados, né? Isso Exatamente. É bem bacana. Melhora para o usuário também. Porque no contrato bem equilibrado, exatamente, se ele desequilibra, o Estado tem que chegar junto. E isso chegar junto significa recurso. Então, ninguém quer. Vamos lá, vamos fazer de tudo para melhorar, para termos uma operação estabilizada. Excelente. Tem um outro ponto que eu tenho curiosidade de saber como é que funciona num contrato como esse, porque, como a gente falou do risco que é assumido pela parte privada, que vai tanto fazer especificação técnica, como depois faz a construção e faz a operação, um fator que ele não controla é a parte da demanda. E a demanda é sempre uma projeção. Você vai fazer um contrato por 30, 35 anos, você não tem como afirmar exatamente quantos usuários vão passar pelo sistema. Isso mesmo. A remuneração ela vem via tarifa. Existem vários mecanismos contratuais ali e tudo mais, mas é um dos fatores para esse tipo de projeto, falando até globalmente, sim. mais difíceis e mais complexos de você estimar, né? Então, se você puder comentar um pouquinho a respeito desse desafio, primeiro na parte da estimativa, e depois como que para esse projeto em específico, para esse contrato, se tem gatilhos, olha, se a demanda ficar abaixo do que foi prevista, tem uma complementação do Estado, se ficar acima, tem uma divisão, enfim, para a gente entender, porque a gente não consegue prever o futuro nessa precisão e com tanto tempo. Não, você tocou realmente no ponto mais sensível do contrato. Realmente é a garantia desta curva de demanda que a gente projetou lá atrás. Exatamente. Foi feito um estudo com base na malha viária, nas linhas de ônibus, nas alimentações do metrô, foi previsto uma curva de demanda. E no contrato a gente coloca sempre como a gente chama bandas de demanda. Olha, essa é a curva que eu estou supostamente lhe garantindo. Se acontecer de 10% para cima ou 10% para baixo, problema seu. Você se vire. Ou seja, se a demanda for 10% menor, ele vai ser menos remunerado, mas também se for até 10% acima, ele está ganhando a mais, não precisa repassar isso para o governo. 10% a 25% tem uma maneira de calcular, onde o Estado repõe parte
até os 10%, o Estado vai dos 25 aos 10 e repõe. Da mesma forma, para baixo. Se de 25 para baixo, até os 10 repõe. De formas diferentes, de proporções diferentes. Eu reponho tanto, você vai... Tem uma regra no contrato de bandas de demanda. Acima, da mesma forma. Abaixo dos 65, a gente também... abaixo dos 75, teria uma maneira de reequilibrar também diferenciada. Ou seja, tem... tanto para baixo quanto para cima, regras claras estabelecidas no contrato. Mas, é claro, ninguém quer que fique para baixo. Sim. Então, quando o sistema acontece para baixo, a gente tem que buscar outros mecanismos, né, para o Estado não ficar tendo que alimentar esse bolsão de déficit de demanda. Que você justamente fez a concessão para que o sistema, em teoria, possa rodar sozinho e tudo mais. Se você tiver que ficar aportando todo mês ali para manter viva a operação... Sinal de que a questão não é só equilibrada para o privado, tem que estar equilibrado para o Estado. Se o Estado está tendo que dar aquela mesada para o filho todo mês, não está bom. Então a gente tem que rever, aí o que acontece? A gente vê outras maneiras de aumentar a demanda, se estuda aumentar o prazo da concessão. Tem vários mecanismos que podem ser estudados para que a gente retome esse ponto de equilíbrio do contrato. E também, isso é dentro do... Mas a gente também está vivendo mundialmente um efeito dessas curvas de demanda que foi a pandemia. Sim, com certeza. Ou seja, até aqueles contratos bem equilibrados, eles sofreram, em média, no mundo, 18% de queda. Pra você ter uma ideia. Eu achei que ia ser mais, hein? O transporte público caiu, em média, 18%. Seja pelo o teletrabalho, né, o home office, ou choveu moto, né, o povo comprou moto como quem compra um cafezinho. Então, são mecanismos, a própria bicicleta, muita gente passou a andar mais a pé, por desemprego mesmo. Então, o transporte público no mundo caiu muito. Então, esse é um efeito que está acontecendo em todos os sistemas, de terem que rever suas curvas de demanda. Você tocou realmente no ponto, digamos assim, na ferida de um contrato de metrô. Não, mas é que não tem como, né? Seja metrô, seja uma ponte, uma estrada tarifada, assim, sempre que você tem a remuneração da outra parte atrelada à contribuição dos usuários ali pela tarifa e tudo mais, você fazer uma projeção é inevitável. Aquilo é o coração do contrato, é onde a outra parte vai olhar e, poxa, se eu em 30, 35 anos tiver essa receita aqui, o que eu posso investir não só no CAPEX, mas na manutenção, operação, etc. Mas, de novo, é uma futurologia que tem toda a técnica para se fazer, todas as formas de se fazer as considerações, mas são imprevisíveis. É um cenário possível entre infinitos outros cenários e combinações e coisas que podem acontecer. Como foi o que aconteceu com a gente, que vivenciamos a pandemia. Pois é. E que, independente da pandemia, já tinha, assim, umas diferenças. Porque, o que acontece? Nem sempre as premissas, não é só questão da demanda que não acontece, não. Nem sempre as premissas do estudo de viabilidade que é feito são cumpridas pelas partes. Sim. Então, você combina uma coisa com o stakeholder externo e aquilo não acontece exatamente como você imaginou, como otimização de linhas, como... Bom, enfim, várias coisas de uma premissa. O próprio governo pode decidir não aumentar a tarifa. Sim. Então, aquele plano de negócio, aquele value for money que ficou ali de uma forma, ele foi calculado em cima de uma tarifa de remuneração. Se aquilo, uma tarifa, e aí é bom que eu faça uma distinção aqui para vocês. É diferente a tarifa de remuneração de tarifa pública. A tarifa de remuneração é aquela que eu pago para a concessionária. Certo. E eu pago por passageiro transportado. Isso é outra garantia interessante para a concessionária, porque independe da política pública de transporte. Se o governo resolver dar gratuidade e não meia passagem ao estudante, é um problema de governo. Não é a concessionária que vai pagar essa conta. Não é. Então, ele é remunerado X por passageiro transportado. Seja gratuito, seja meia passagem,
sejam benefícios que o governo resolva dar num determinado dia, por exemplo, como agora mesmo o governo deu isenção no dia aos estudantes que iriam fazer o Enem. Olha. No dia do Enem, o metrô foi gratuito. Então, foi uma decisão de governo. A concessionária não tem nada com isso. Né? Mas isso entra numa conta. Claro. Entra numa conta e a gente tem que olhar direitinho como é que isso reflete. Né? Então, premissas de um estudo de viabilidade nem sempre são cumpridos. Às vezes menos, às vezes até mais. Você pode ter o contrário também, pode ter uma demanda excedente, você pode ter, outros projetos complementares que trouxeram remunerações adicionais e tudo mais. Quer dizer, o cenário ele é dinâmico e você não vai travar tudo em décadas a partir de um business case que vai ser feito à risca em todos os pontos. Né? Mas também o contrato prevê a possibilidade de uma revisão contratual. A partir de um determinado... Não posso prever que um contrato de 30 anos fique engessado com aquelas premissas lá de trás. Chega um momento que a gente tem que sentar e dizer assim, vamos rever nossas regras aqui, vamos ver o que é que não está bom para um e para outro e vamos reequilibrar. Então, o contrato prevê essas possibilidades. Como eu falei, o litígio é o último dos últimos... Sim, porque não é interessante para ninguém. Ninguém. Né? Já pensou, a concessionária desiste, o Estado fica assim, puxa, e agora? O que é que eu faço? Como é que eu não tenho estrutura funcional para operar o metrô? Então, não é bom para nenhuma das partes uma situação extrema. E desse processo todo, desse ciclo de vida que você pôde acompanhar, se a gente pensar do momento, né, onde o Estado assumiu até a hora que você começou as operações um pouco mais robustas, vamos dizer, porque você passou um período de obras naturalmente, né? Todo projeto de metrô é assim, você vai entregando por trechos e tudo, mas, vamos dizer assim, o período de colocar o projeto de pé no mercado e chegar num contrato e estar fazendo a parte pesada de execução. Nesse tempo do ciclo de vida dele, o que você acha que foi mais complexo, assim, as maiores dificuldades entre você colocar um contrato desse no mercado e fazer ele funcionar até o início de operação ali? Eu acho que são sempre esses obstáculos externos que a gente vai vivenciando, né? Obtenções de licenças, coisas que não dependem apenas do ente Estado, né? E a concessionária. Depende de outros atores. Essa interlocução ampla tem que ser muito bem costurada para que as coisas não travem, né? E esse é um dos grandes desafios durante a implantação da obra, porque a cada vez que você vai, na hora que vai conseguir um alvará, a prefeitura exige que faça um viaduto, e aí esse viaduto precisa ser reequilibrado no contrato, e por aí vai. Então, essa interlocução é muito delicada e precisa ser bem construída. Eu acho que é um dos maiores desafios. Fora ter recurso, ter o fluxo financeiro. Né? O fluxo financeiro não pode ser, algo que tem que ser blindado. Né? E isso foi uma composição muito bem estruturada dentro do contrato do metrô, porque nós tivemos recursos de OGU, da União, nós tivemos recursos de financiamento do Estado, esses dois juntos somaram 60% do investimento inicial do metrô, e o privado entrou com 40%, onde ele passou a receber através de contraprestações mensais ao longo da concessão. Então, o privado tem várias maneiras de receber, seja pela tarifa, né, de remuneração, sejam com seus projetos associados, que ele tem a liberdade de explorar, e tem as contraprestações anuais, que é realmente o valor que ele recebe mensalmente ao longo da concessão. Certo. Repondo tanto os 40% que ele botou, quanto a diferença do operacional, porque a tarifa não é mérito de Salvador, em nenhum lugar do mundo, a tarifa de remuneração paga a operação. Pois é. É uma operação cara, é uma operação de dizer, mas o metrô está sendo subsidiado. E sempre será. Não é o daqui só, o de Londres ônibus também, em muitos lugares. Pois né? Curitiba, o metrô de Londres a tarifa técnica é mais alta que a tarifa que a gente paga. Exatamente. O metrô de Londres é subsidiado, por que o nosso não seria? Então tá bom, vamos tirar o subsídio. Para no dia seguinte, não tem metrô. Ou então a passagem vai custar R$25. Então, a tarifa pública é aquela que cabe no bolso
do cidadão, né, do usuário. A tarifa pública, a tarifa que o Estado paga é aquela que cabe também no mês daquela continha, mas tem a contraprestação que vai repor tudo. Então, se a gente consegue compor essa matriz financeira, onde a União entra fortemente, o Estado e o privado sendo remunerado, é o melhor dos mundos. Hoje em dia, a gente discute muito na esfera federal para que haja uma ajuda maior nos sistemas de transportes públicos pela União. Justamente por causa desse subsídio que já é comprovado. Sim. E a gente já vem conseguindo algumas coisas. As gratuidades, o governo federal recentemente deu um repasse aos estados para repor as gratuidades, pelo menos de idosos, né? Então, já é alguma coisa. Então, se discute muito a formação de um fundo de mobilidade para que, veja bem, quantos empreendimentos ao entorno dos sistemas metroviários são beneficiados por ter um sistema de transporte. Da mesma forma que o IPTU devia pegar um pedacinho e dar para o fundo nas regiões onde tem metrô. É onde você libera o maior potencial construtivo daqueles terrenos. Os terrenos têm essa característica, não vou dizer privilégio, enfim, a possibilidade de você construir mais porque você tem um sistema de transporte que está ali embaixo. Né? Em São Paulo, isso é slogan de publicidade. Olha, está perto do metrô. E quem está pagando o metrô... Ninguém, pois é. Né? Podia-se criar um fundo, uma tarifa, uma taxação ali, para que esses empreendimentos imobiliários ajudassem a compor este subsídio. Né? São discussões federais que estão aí na mesa e que acho que pode ser que venha ajudar a melhorar o sistema de transporte público. Porque é todo um contexto, como você está trazendo, e você falou lá no começo da questão de quando o Estado acabou assumindo a PPP e tudo mais, sistemas de transporte, de mobilidade, etc., em grandes capitais, você sempre está interligado com a região metropolitana. Então, já não é uma questão municipal, já é uma questão estadual. Isso. E aí, pelo porte, pela necessidade dos investimentos, não é só metrô, é sistema de ônibus, é sistema viário, são aeroportos e tudo mais, você precisa ter um nível de complexidade de investimento tão alto que muitas vezes o próprio Estado não tem condições de arcar sozinho com isso. E aí precisa ter uma contrapartida federal. Você tem uma ideia, nós, desde que recepcionamos essa incumbência do metrô, nós pensamos muito nessa integração, porque o metrô de Salvador, ele... justamente porque ainda só temos 38 quilômetros, mas... Eu acho que deve ser 38 a mais que Curitiba, por exemplo. Que nos prometem também faz muito tempo. Pois é, né? Tá aí outra história longa. Na verdade, ele passa por vias estruturantes, né? Então, ele depende muito desta integração, ele não é capilar. Então, nós... Para facilitar e para trazer uma atratividade maior, nós implantamos 10 terminais de integração de ônibus ao longo desses 38 quilômetros. Isso para trazer justamente um conforto maior para o usuário, de que ele venha de ônibus do seu bairro mais periférico, entre no terminal de integração e ali mesmo ele já entra no metrô. Isso tudo com tarifa única. Né? Ele já entra com aquela... já vai direto. Então, mas a otimização disso, estando dentro de mãos diferentes, precisa sempre ser bem conversada. Porque senão, o ônibus entra, mas ele vem a cada 20 minutos, não vem com a velocidade, com o mesmo intervalo que o metrô tem. Né? Então, o usuário chega e diz, mas eu espero tanto, eu chego e salto no terminal para pegar o ônibus, eu espero 20 minutos o ônibus. Aí ele prefere pegar um outro ônibus e ir direto para casa. Ainda temos essa cultura, tem gente que prefere passar 1 hora dentro de um ônibus para chegar de porta a porta do que fazer seu trajeto, do que trocar, fazer em 20 minutos, 30 minutos e caminhar um pouco. Então, é uma cultura que ainda estamos trabalhando nisso. Mas um dado importante que veio recentemente dos estudos que a CCR fez, que é que um passageiro
se ele entra num determinado ponto do metrô, um ponto extremo, que é perto do aeroporto, por exemplo, e vai até o centro da cidade, se ele faz isso de segunda a sexta, todos os dias, ele economiza por ano de horas 18 dias, o equivalente a 18 dias. 18 dias? Em horas, Olha. ele soma 18 dias. Nossa. Gente, 18 dias são férias. É Equivalente a umas férias. Né? Muitas vezes a gente só consegue tirar 20 dias de férias por ano. Então, há que se pensar nisso. Né? Nós temos colega de trabalho que optou por deixar o carro, ainda que ele pegue um Uber e vá até um ponto do metrô e faça um trajeto, quando um trajeto é mais longo, até o trabalho, ele optou para ter tempo de ler. Porque ele, com a vida, ele tem criança pequena, chega em casa, não tem tempo de ler, então ele faz esse trajeto para ter tempo de ler. Olha que interessante, né? E também tem, claro, o desafio de você ter uma condição, um conforto para o usuário tecnicamente, para o dimensionamento do sistema também é complexo, porque a gente chega e sai no mesmo horário, todo mundo, se você projeta tudo para o horário de pico, a própria operação já não se paga, então é um equilíbrio difícil, né? Eu, lá em Curitiba, quando eu voltei, eu trabalhei em Angola um ano, voltei, cheguei em Curitiba, fui trabalhar numa outra empresa e eu não estava conseguindo apartamento próximo do escritório da empresa e acabei pegando um que ficava relativamente distante, mas Curitiba tem as canaletas do ônibus, né? Tradicionais lá. Aí, do BRT, né? Do BRT, então para mim era super tranquilo. Eu aluguei um apartamento num prédio que ficava a uma quadra de uma estação e o escritório ficava a uma quadra de outra estação e era a mesma linha. Falei, poxa, que maravilha, vou vender meu carro, né, e vou trabalhar de ônibus, porque, poxa, Curitiba, cidade modelo para transporte público, fazia tempo que eu não andava de ônibus lá. Fui lá na prefeitura, fiz o cartãozinho, coloquei 20 passagens. Né? Demorei um ano para gastar as 20 passagens. Nossa! Por quê? Saía, pegava o ônibus, tudo bem, o ônibus vinha muito cheio, aí espera o próximo e tudo mais, eu estava meio no começo da linha, então era uma situação um pouco melhor. Pegava o ônibus vai enchendo, vai esvaziando, vai enchendo, vai esvaziando, e ele chegava a mais ou menos 3 estações onde eu tinha que descer e fazia uma integração. Nessa integração ele lotava, ficava completamente lotado. Que muitas vezes eu tinha muita dificuldade de chegar na porta para poder sair, porque também aí, por questão de economia, né, CAPEX versus OPEX, eles quando expandiram numa expansão que teve no passado, as estações elas são de tamanho limitado, então nem todas as portas dão entrada e saída. Então, em algum momento eles tomaram uma decisão lá de que a estação ela ia ficar limitada, ou seja, a parte coberta, o tubo menor, e aí as plataformas de saída abertas nas pontas, então você entrava pelo meio do ônibus e saía pelas extremidades. O que piora o aproveitamento interno, porque assim, você não, já é difícil distribuir as pessoas dentro do ônibus, aí fica todo mundo no mesmo, né, na mesma parte ali. Então, quando eu chegava nessa estação de integração, eu tinha que ficar próximo da porta de saída, porque senão depois eu não alcançava ela até ele passar lá. Eu ia descer umas 2, 3 estações para frente, né? Porque ele entupia e eu não conseguia sair. E na hora de ir embora, que eu ainda entrava um pouquinho mais tarde, a gente começava acho que 8h30, então eu ainda pegava uma condição melhor no transporte, mas na hora de ir embora era 6 horas da tarde. E aí a fila estava para fora do dito do tubo, com garoa, tempinho maravilhoso de Curitiba, e aquele negócio, entra ônibus, sai ônibus, abre a porta, né, tem gente que está espremida no vidro, abre a porta, fecha a porta, não entra ninguém, não desce ninguém, e ele continua. E aí eu olhando aquilo, guarda-chuva e tal, assim, gente, se for para ficar parado na chuva, eu fico dentro do meu carro, no engarrafamento, mas pelo menos eu vou levar o mesmo tempo, não vou ter a vantagem da canaleta, o sistema é lento, já para capacidade que ele precisa atender hoje, e isso já se vão, sei lá, 15 anos, né? Então é claro que é um desafio muito grande. Você não vai dimensionar para o melhor dos mundos e tudo mais, porque alguém precisa pagar essa conta. Isso. E por outro lado, você tem que dar condições para o usuário para que você atraia as pessoas que de fato precisam se deslocar e enxerguem naquele modal uma vantagem. Talvez já fosse o momento de colocar ali pelo menos um VLT, um metrô, alguma coisa. Com certeza. Né? Já não era mais, o BRT já não atendia. Não comporta mais. Né? Mas enfim, né? Mas uma experiência que eu passei porque realmente foi uma frustração. Como fazia tempo, eu até tinha morado um tempo fora de Curitiba, aí morei em Angola e tal. Quando eu voltei e fui morar do lado da canaleta de ônibus, pensei assim, poxa, finalmente eu vou usufruir do sistema. Sim. Mas deu uma semana, eu já não queria mais nem saber de pegar ônibus, né? Por conta do desconforto
E principalmente com a dificuldade da volta. Eu acabava chegando em casa muito mais tarde e numa situação muito pior. E a empresa que eu trabalhava pagava estacionamento, falei, bom, né? Vou de carro, Não. fico escutando rádio, não posso ler porque estou dirigindo, mas eu fico escutando rádio dentro do carro e vou no engarrafamento e ainda chego antes, né? Porque o Com sistema certeza. não comporta. Então chega a hora que você tem que mudar, né, o modal. É isso mesmo. Legal. Ana, muito boa a conversa. E um projeto tão complexo como esse, imagino quanta coisa tenha que ser resolvida para que o projeto aconteça e não é também um clique assim de, poxa, assinamos o contrato, agora está tudo certo. Tem toda, Não, né? começa outra etapa, outros desafios começam, né? Aí, como agora mesmo já estamos com o planejamento de expansões, vamos inaugurar agora em novembro uma expansão que já está concluída, praticamente concluída, que a gente chama do tramo 3, que é a ampliação da linha 1 por mais 5 quilômetros. Ou seja, agora que nós estamos chegando a 38 quilômetros, eram 32, 33, chegamos a 38. Estamos só esperando o alvará, o termo de conclusão, não é nem alvará que chama, é termo de conclusão, para o governador entregar à população. E já estamos também com um projeto, agora com o PAC abrindo portas para a gente buscar recurso. Nós estamos colocando no PAC a escolha chama de Expansão Sul, que é a ampliação da Lapa, do centro da cidade, até a Barra. Então, vamos implantar aí mais 3,5 km, com 3 novas estações, e aí vamos trazer aí mais para dentro do metrô, pelo menos mais uns 50 mil passageiros dia. Essa é a nossa expectativa. E não para por aí, né? No metrô, nunca para, né? Graças a Deus, tem que continuar. Muito bom. E linha 3 também, pensar na linha 3 e por aí vai. Legal. Eu sempre peço para os nossos convidados deixar uma mensagem para o público que nos acompanha, né? Dicas, enfim, né? De como as pessoas podem se desenvolver, para quem gostou do assunto. E no teu caso, eu vejo que um caso muito claro num projeto como esse, você trouxe várias vezes, é a capacidade de lidar com diversos stakeholders. De saber que o mundo é essa coisa complexa e para fazer um projeto grande como esse, de grande impacto acontecer, você precisa dialogar com várias partes e compor o que vai finalmente entrar para o escopo, o que não tem condições de entrar para o escopo e conciliar as partes. Então, acho que dentro dessa linha, né, é um ponto bacana. Sim. E eu queria ouvir de você o que você deixa então de dicas para quem trabalha ou pretende trabalhar com projetos complexos e em todo ambiente a gente precisa utilizar esses soft skills, né, essas habilidades. Então, o que você deixa aqui para o público do Capital Projects Podcast? É importante que a gente realmente estabeleça um grupo de trabalho interinstitucional e em cada um dos órgãos envolvidos no primeiro, digamos assim, no primeiro rol, seja a Procuradoria-Geral, a Secretaria da Pasta, a Secretaria da Fazenda, Casa Civil, são secretarias dentro da estrutura do Estado que estão envolvidas diretamente com aquele projeto. Então, tem que se montar um grupo de trabalho de pessoas que se dediquem a esse tema e que esse grupo é quem vai realmente fazer uma rotina de trabalho e aí vai junto buscar essas interlocuções, porque tem aspectos que são jurídicos, tem que recair na mão da PGE. Tem aspectos que são mais institucionais, tem que ir para a mão da Casa Civil. Os aspectos técnicos tem que ficar com o dono da pasta, o dono do projeto, a pasta em que o projeto foi idealizado. No caso do Estado, a SEDUR. Né? Então, nós temos diversas atividades que este grupo de trabalho de pessoas comprometidas, que se dediquem realmente ao assunto, que conheçam a fundo um contrato de PPP, suas nuances, suas vantagens, seus riscos, é fundamental para que a gente, digamos assim, realmente consiga a interlocução com os externos, né? É como se a gente tivesse uma camada de cebola, né? A cebola vai tirando as cascas, ou seja, tem um rol aí fora que a gente precisa dialogar, mas que se esse grupo interno não tiver coeso, uníssono, comungando, nem sempre vai comungar da mesma opinião, a gente discute lá dentro, não acho. Normal. Mas o Estado tem que ter uma unidade, né? Mas pessoas que se comprometam a resolver o problema dentro dessa esfera de Estado. Isso é fundamental para um sucesso de um contrato de PPP ou de concessão ou desta magnitude, assim, que tenha uma abrangência maior, né?
Legal. Acho que é essa a mensagem. Ah, excelente. Ana, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer contar contigo aqui no Capital Projects Podcast. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição. Gosto muito de falar sobre infraestrutura, sobre engenharia, porque ela acaba sendo não apenas uma coisa limitada ali dentro da engenharia, né? A gente falou aqui de usuários, tem aspectos sociais, financeiros, econômicos, enfim, é multidisciplinar, um projeto desse abrange muitos aspectos e para mim foi um grande prazer, uma grande experiência participar também do podcast. Ah, que bom, o prazer foi meu. Estamos à disposição. Muito obrigado. Gente, olha que legal, né? Como é complexo fazer um projeto desse tipo, conciliar as partes, conseguir fazer um engajamento de longo prazo, porque uma linha de metrô não se constrói de um dia para o outro, e conseguir conciliar esses vários aspectos da complexidade técnica, das questões operacionais, das questões econômicas, o benefício para a sociedade, enfim, tudo isso envolvido dentro de um projeto, dentro de um contrato, que dura anos, não só na sua implantação, mas também na sua operação. Então foi muito bacana ouvir da Ana aqui um pouquinho desses desafios de tanto tempo à frente de um projeto como esse, e tenho certeza que você curtiu também. Quero aproveitar para lembrar que agora em janeiro a gente vai ter as inscrições para a primeira turma de 2024 do GPI FEL, o curso de gestão de projetos industriais com o uso da metodologia FEL, e eu espero você lá para poder aprender sobre as melhores práticas de desenvolvimento de projetos, tanto na área industrial como também de infraestrutura. Agradeço também aos nossos membros aqui do canal que contribuem no Catarse lá todos os meses e que podem proporcionar situações como essa aqui, da gente estar em Salvador, em estúdio, gravando com grandes convidados e trazendo esse conteúdo para vocês. Então, para quem não se associou, fica aqui o meu convite. Com esse grande episódio, a gente encerra aqui a série em Salvador, que você está acompanhando aí em algumas semanas no Capital Projects Podcast. Não podia terminar da melhor forma. Eu quero agradecer a você que acompanhou toda essa série e eu vejo você de novo na semana que vem, no próximo episódio. Até logo!